Fala comigo, meu nome é Steven Bazaga, eu fui aprovado nos principais concursos policiais como PF, PRF e PCDF. Aqui nessa aula vamos trocar uma ideia sobre algumas técnicas de estudo, sobre alguns erros que vocês cometem e também sobre algumas técnicas de revisão. Vamos trocar uma ideia sobre as melhores estratégias e técnicas de estudo, porque assim, apesar da gente não acreditar que existe uma metodologia rígida, a gente tem que ter um padrão. E aqui eu vou dar um padrão para vocês que já auxiliou alguns de nossos alunos. Nessa aula você vai aprender quais as melhores estratégias e técnicas de estudo. Apesar da gente não acreditar que existe uma metodologia fixa e enrijecida, e também igual esses vendedores de cursos dizem assim, que você tem que estudar dessa forma ou dessa forma, que você só vai ser aprovado se fizer isso, a gente não acredita nisso. Existem várias metodologias, porém aqui a gente vai dar um padrão para você aplicar e ter resultado como alguns de nossos alunos já tiveram. E ainda aqui a gente vai comentar sobre os 6 erros mais comuns que os concurseiros iniciantes cometem. E não só iniciantes, como alguns avançados e intermediários também. E vamos falar sobre algumas técnicas de revisões que a gente considera muito boas. Bom, para quem não é essa aula não é para você que é preguiçoso, para você que acha que passar num concurso é algo mágico e milagroso. Essa aula também não é para aquele que quer ver o que vai dar. Então aquele cara que, eu lembro até na época que eu tava estudando pra PRF, pro concurso 2019, eu ficava pesquisando coisa no YouTube do tipo assim, será que dá pra passar no concurso da PRF em 3 meses? Eu ficava lá igual um babaca pesquisando essas coisas, porque eu realmente acreditava que dava pra passar pro concurso da PRF em pouco tempo. E não é assim que a gente acredita. A gente acredita que você tem que sangrar, você tem que doer. Porque ganhar um salário bom não é fácil, não é para qualquer um. E essa aula também não é para quem não está comprometido para atingir um nível expert em grandes concursos policiais. Aquele que quer se apoiar em nota de corte, aquele camarada que fica... Quanto será que é a nota de corte do próximo concurso da PF, da PRF, da Polícia Civil, Penal? Esse cara, a pessoa que se baseia em nota de corte é uma medíocre. Foda-se a nota de corte, meu irmão. A gente tem que ir pra porra da prova pra acertar todas as questões, tem que estudar a porra do edital todo. Ou você quer ser mais um medíocre e às vezes perder o concurso por causa de 1 ou 2 questões. Então esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra quem tá comprometido, pra quem quer seguir, ter disciplina. Essa aula é pra quem acredita que precisa sangrar agora, doer. Fazer o devagar e sempre, todos os dias. Sabendo que cumprindo todo dia a tua meta, você tá em busca do teu sucesso diariamente. Acabando aquele teu dia, cumpri a meta de hoje. Eu tô um dia mais perto do meu sucesso. Então, como que funciona o concurso público? Você precisa primeiro ganhar uma base, em mais ou menos aproximadamente 6 meses em pré-edital. E depois dar aquele sprint final com pós-edital, mais perto da prova, dando o máximo de você. Então, assim, a gente tem que estudar num pré-edital em mais ou menos 3, 4 horas por dia. Mas para você que trabalha, tem uma família, enfim, pode estar estudando no mínimo 2 horas por dia. E depois dar aquele sprint na reta final, né, num pós-edital. E 6 horas por dia, 5 horas, quantas horas você tiver. É estudar o dia inteiro, da hora que você acorda até a hora que você dormiu. Tem que dar esse sprint final. Bom, vamos falar sobre nossa metodologia. Vou explicar aqui para vocês a metodologia que a gente aplica para os nossos alunos. E como que eu cheguei nesse método? Esse método começou quando eu estava lá atrás. Antes, eu era um cara desempregado, estava fudido de dinheiro. Eu havia vendido meu carro na época que eu era Uber. Eu vendi a um preço muito mais barato do que o mercado para poder investir nos meus estudos. E investir em curso preparatório, investir em conhecimento para poder chegar mais perto do meu objetivo. E teve uma vez, um dia eu na praia, fiquei ali chorando, conversando com Deus e falando, cara, eu não aguento mais estar desempregado, eu preciso estar estudando. E daí eu foquei para um concurso fino. É dessa forma que a gente apoia aqui na nossa metodologia. Você estudar para um concurso mais difícil, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e ir pausando nos concursos intermediários, como Polícia Civil, Penais, PM, porque quem se prepara para o mais difícil, com certeza vai estar passando num concurso intermediário. Aí eu comecei a estudar em dezembro de 2018 para a Polícia Rodoviária Federal. Só que eu passei dezembro inteirinho só pesquisando o método de estudo. Qual método realmente era eficaz, era uma porrada de guru na internet que eu ficava extremamente perdido do que fazer. E fui efetivamente mesmo estudar para a Polícia Rodoviária Federal em janeiro de 2019, sendo que a prova era em fevereiro de 2019. Faltando 1 mês para a prova, eu comecei a estudar pro concurso da PRF. Daí que eu comecei a pesquisar no YouTube. Será que eu consigo passar em um mês pro concurso da PRF? E com certeza não deu certo, não fui aprovado para PRF. Porém, nessa preparação, o sprint que eu dei de 1 mês para PRF já me deu uma base absurda para outros concursos que foram surgindo no meio do caminho, que a gente chama aqui de concursos intermediários. E daí eu fui aprovado na PM de Santa Catarina,
no qual eu fui reprovado depois no psicotécnico. Aí já é um alerta para vocês aqui, uma grande dica. O psicotécnico, pessoal, você precisa se preparar. Você vai pensar assim, não sou maluco, não vou passar no psicotécnico. Não vai nessa, tu vai se fuder, cara. O psicotécnico você tem que estudar. Eu reprovei na PM Santa Catarina, eu queria aquele emprego porque eu estava desempregado na época. E é muito ruim e chorado tu passar no concurso e não conseguir tomar posse por conta do psicotécnico. A Polícia Rodoviária Federal reprovou 30% no psicotécnico. A Polícia Federal reprovou bem pouco no psico. Porém, os que reprovaram saiu de dentro da academia de polícia. Tinha bateria de testes de psico todo domingo ali. E, enfim, tiveram poucos ali que saíram de dentro da academia de polícia reprovado no psico. Você não gostaria que fosse você. Depois que eu fui reprovado nesse psico, que eu entendi que o psicotécnico precisa ser estudado. Inclusive, a aula sobre psicotécnico está dentro da nossa metodologia, porque a nossa metodologia ela é para o aluno não ter surpresas no dia da prova, nem no TAF, nem no psicotécnico, nem na prova objetiva, nem nenhuma disciplina. Eu tive surpresas no dia das minhas provas? Com certeza, né? Eu tive poucas surpresas. Então, por exemplo, no concurso da Polícia Federal, eu tive surpresa ali em estatística, realmente o nível bem acima do que a gente esperava. Porém, foi uma pequena surpresa que a gente fez, uma pequena adaptação ali no dia da prova, e deu certo. Depois, em 2019, quando eu estava me preparando para a Polícia Rodoviária Federal, eu ganhei uma base no qual fiz outros concursos intermediários. Passei na PM Santa Catarina, reprovei no psico. Logo depois eu fui aprovado na Guarda Municipal de Niterói, no qual tomei posse e servi a instituição por 1 ano e meio. Durante o período da guarda, a gente sofreu um verdadeiro assédio moral no trabalho. Então, eu te entendo perfeitamente, você que está sofrendo assédio moral no trabalho, você que não tem tempo para estar estudando, porque na Guarda Municipal eu realmente não tinha tempo para estudar. Porque como é que funcionou? Eu tomei posse na Guarda Municipal na pandemia, então a gente não teve curso de formação, a gente já ingressou direto nas ruas e ficava usando, como nessa foto aqui, a tarjeta escrito CFP. Então ali a gente já estava trabalhando e tal, depois de 8 meses trabalhando na guarda, começou o curso de formação. Justamente junto com os editais da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, quando a gente estava no curso de formação. E como era a nossa rotina na guarda? Era absurdo, cara, era um período de muito sofrimento, um período de muita dor, no qual eu tive que tirar forças ali de onde realmente não tinha, pedindo a Deus para estar me ajudando. A gente tinha aulas no curso de formação dia de segunda, terça e quarta. Às quintas-feiras a gente folgava. E sexta, sábado e domingo a gente tinha que trabalhar nas ruas, na evacuação de praias e também em controle de acesso nas praias ali, cumprindo decreto municipal por conta da pandemia. Então foi um período de muita dor, né? Foi um período bem difícil, no qual não tinha tempo para nada, não tinha tempo nem para dormir direito. E eu tive que arrumar tempo para estudar. E assim, eu havia estudado em pré-edital para a Polícia Rodoviária Federal e eu ganhei uma base. E é isso que eu falo para vocês. Você precisa estar estudando, principalmente com a nossa metodologia, que é por PDF, ganhando uma base em pré-edital. Porém, quando eu estava na guarda, eu já estava no sprint final, já estava no pós-edital. Então eu tinha que estudar de qualquer forma, era o tempo que eu tinha. Então, como nessa foto aqui, eu estudava em pé, no trânsito, botava o celular ali, botava o fone de ouvido embaixo da balaclava para esconder. E eu tinha que estudar ali daquela forma como dava no trânsito, em pé, igual um cone, ali, em pézão o dia inteiro, com fone de... Mas eu estudei pra caralho, eu estudei indo pro trabalho, né? Pra quem conhece o Rio de Janeiro, eu morava em Campo Grande, no Rio, eu ia trabalhar até Niterói, eram 3 horas de engarrafamento, tanto na ida quanto na volta. Foi bom esse trânsito, esse estresse do trânsito, que ali eu consegui estudar pra cacete, né? Botava o Bluetooth do carro ali, ouvindo a videoaula acelerada no vezes 2. E dessa vez, trabalhando lá na guarda de Niterói, um graduado, um superior hierárquico, percebendo, todo mundo sabia que eu estudava em serviço. Percebendo que eu estava estudando em serviço, ele chegou no meu ouvido e falou assim, se você continuar estudando em serviço, tu vai se fuder. E é uma história engraçada que depois que eu fui aprovado na PF, eu mandei um WhatsApp pra ele falando assim, tu tem razão, eu me fudi. Então assim, não importa o que você tá passando no teu trabalho, a perseguição, você tem que saber que essa dor é temporária. Tu vai tirar 1 ou 2 anos pra mudar pra sempre tua vida, cara. Pra ganhar um contra-cheque de mais de 10 mil reais, pra ter a tua estabilidade. Então não importa a perseguição que tá passando com teu filho, com tua esposa, a gente sabe que estudar pra concurso não é fácil, mas nesse período você não vai morrer. Tu vai tirar 1 ou 2 anos pra abdicar, ser mais omisso com sua família, pra poder estar se dedicando pra sempre aí no teu sonhado concurso público. Nesse período que eu tava trabalhando na guarda, a minha prioridade número 1, o meu foco número 1,
era a prova da Polícia Federal. Então, eu estudava da hora que o despertador tocava até a hora de dormir. Era simplesmente o tempo inteiro. Se eu tava no trânsito, no trabalho, cagando, tomando banho, o tempo inteiro eu tava papirando, absorvendo algum conteúdo, porque o meu grande medo era perder aquela oportunidade daquele concurso. Eu não queria perder aquela chance. Pra vocês terem ideia, quando eu tava na guarda, eu tava chegou a passar pela minha cabeça que eu queria exonerar pra poder rodar no Uber de novo, pra poder ter mais tempo pra estudar, porque eu tava de saco cheio daquela porra, eu tava de saco cheio daquela vida. Pra mim não tinha segunda opção, não tinha plano B, era passar ou passar. Então eu não queria que tivesse surpresas no dia da minha prova. Então, por exemplo, caralho, essa disciplina me surpreendeu, ou essa questão me surpreendeu, ou o tema da redação não tem a mínima ideia, essa questão não tem a mínima ideia, eu não queria que essa porra acontecesse comigo, cara. Então eu me preparei de todas as formas, eu queria saber tudo, de todos os conteúdos, de simulado, redação, tudo, cara. Eu tentei chegar o mais completo possível no dia da minha prova da PF. E sabe o que é engraçado? No dia da prova da PF, um dia de muito nervosismo. Eu tava muito nervoso, angustiado, porque, cara, o subconsciente não mente. Era aquele dia que ia transformar a minha vida. Então, eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha passado para chegar até aquele dia. Eu falei, caralho, hoje tem que ser o dia que vai mudar minha vida. Sendo que eu já tinha sido aprovado na PRF algumas semanas antes, mas eu não sabia. Eu não sabia ainda, porque eu não tinha divulgado o resultado da PRF. Foi uma grande surpresa, inclusive, eu ter sido aprovado na PRF. Mas enfim, nesse dia específico da prova da Polícia Federal, cara, eu não conseguia comer, eu não dormi direito nessa madrugada. Interessante, um amigo meu, ele me mandou um louvor chamado Aquieta Minha Alma, pra tentar me acalmar. E o mais engraçado é que esse louvor meio que me piorou, cara, porque eu comecei a lembrar de tudo que eu passei pra chegar naquele dia ali. Eu comecei a chorar e meio que meditando, olhando pro céu, pedindo ali ajuda a Deus, pra Deus estar me acalmando, né? Eu ficava fazendo prática de respiração pra poder acalmar a minha mente, o meu emocional. E daí eu fui fazer a prova. Cheguei no dia da prova da PF, sentei, né? E aquela ansiedade antes de começar a prova, aquela uma horinha ali, meia hora que tu começa até receber o caderno de prova, é algo horrível. Eu tentei abaixar a cabeça ali, tentei meio que tirar um cochilo para tentar ficar mais calmo. E daí chegou o caderno de prova. Abri o caderno de prova, aquele nervosismo, ansiedade. E é por isso que eu não começo. Já uma dica para vocês aqui: eu não começo nenhuma prova de nenhum concurso do português por interpretação de texto. Por quê? Porque eu não estou concentrado o suficiente para estar interpretando o texto assim que eu chego na prova, por conta da ansiedade. Então, eu comecei por informática ali na Polícia Federal. E fui fazendo informática. Eu fiz uma questão, 2, 3. Quando eu cheguei a fazer mais ou menos umas 10 questões, eu parei para pensar, caralho, eu sei tudo, cara. Estou sabendo responder tudo. Daí eu comecei a mentalizar algo na minha cabeça, fez total diferença pra mim e me deu uma confiança, um combustível que eu botei pra fuder nessa prova. Eu comecei a mentalizar o seguinte: eu vou botar pra fuder nessa prova. Ninguém vai me tirar dessa vaga. Essa vaga é minha. E daí eu fui fazendo, eu fiz de informática, contabilidade, depois eu fiz a redação, depois eu fiz na ordem da prova. Consegui tirar uma nota ali muito satisfatória, né? Óbvio que no dia da prova tu não sabe, principalmente numa banca Sebrasp, tu não tem a mínima ideia de quanto que tu saiu bem ou mal naquela prova. Porque, pra quem não sabe, a banca Sebrasp, né, tem aquela teoria de que uma errada anula uma certa, então tu não sabe se você foi realmente bem ou não. Beleza, saí do dia da prova da Polícia Federal, os amigos já começam a perguntar ali no WhatsApp, aí como é que tu foi, né? Aí eu, não sei ainda, aí eu ansioso, eu não sou esses concurseiros que falam assim, eu não vou ver gabarito extraoficial, eu vou esperar o resultado da banca. Comigo não é assim não, cara. Eu já cheguei em casa, já abri no YouTube ali dos cursinhos, vendo gabarito extraoficial, peguei 80 pontos líquidos na Polícia Federal pelo gabarito extraoficial de um cursinho. E daí eu peguei 78 pontos saindo o gabarito ali oficial, preliminar, e depois no gabarito definitivo, com as anuladas, tudo, fiquei com 84 pontos na PF, um grande diferencial em informática e contabilidade. Em informática eu peguei 32 de 36 pontos, né? Eu errei 2 questões, e em contabilidade eu peguei 22 de 24 pontos, errando uma questão. Depois saindo no gabarito definitivo eu peguei 84 pontos, tirando 32 de 36 em informática, errando 2 questões, e em contabilidade 22 de 24, errando uma questão. Aí tu, caramba, pra quem conhece a contabilidade e a informática da Polícia Federal, vai falar assim, caralho, esse cara é muito foda, né, em informática e contabilidade, mas não. Realmente, eu tava com uma taxa de erros bem baixa. Quando eu apliquei a técnica de chute, que inclusive tá dentro da nossa metodologia, a minha nota alavancou nessas disciplinas, que realmente foi um grande diferencial meu. E foi vindo os resultados, depois saiu o resultado oficial, depois lá
no dia da minha aprovação no Diário Oficial. Eu tava jogando CS de madrugada, né, com os amigos ali, porque a gente sabia que naquele dia muito provavelmente sairia o resultado da Polícia Federal no Diário Oficial. E aquela ansiedade, mais ou menos ali às 3 horas da manhã, saiu o Diário Oficial com meu nome aprovado e foi maravilhoso. Já desliguei a cal ali na hora no CS e fui lá pro posto ali com um amigo meu. A gente ficou trocando ideia, comemorando ali até umas 8 horas da manhã, passando a madrugada toda bebendo. Cara, que dia inesquecível e maravilhoso. E o mais engraçado é que eu não achava que eu seria capaz de passar um concurso como da Polícia Federal, na época que eu tava na guarda. Eu me lembro que eu tava num trânsito, né, nesse famoso engarrafamento da Avenida Brasil, indo pro trabalho. Eu vi uma viatura da Polícia Federal passando do outro lado da pista e eu olhei assim, caralho, será que eu tenho capacidade de estar dentro de uma dessa? E a blusinha da ANP, a blusinha amarela, né, pra quem conhece, era um marco pra mim. Eu vi o pessoal postando nas redes sociais, né, no Instagram, aquela blusinha amarela. Eu, cara, esse cara é muito foda, esse cara conseguiu passar. Né? Será que um dia eu consigo botar uma blusinha amarela dessa? E cara, o dia que eu coloquei a blusinha amarela da NP, eu já tirei foto ali no espelho do banheiro lá no nosso alojamento e já mandei pra família. Que alegria do caralho, é algo absurdo, assim, sabe? Que a gente não consegue ter ideia da dimensão e a ficha demora um pouco a cair, né? Porque vai vindo todas as etapas do concurso, uma depois da outra, e enfim, no dia da formatura que tu se dá conta mesmo, sabe? Tem a formatura e aquela coisa muito legal, a gente pô de terno, bacana. E essa foto da formatura é tão marcante pra mim que até hoje eu tenho esse porta-retrato aqui da formatura na minha estante. E interessante que é o que eu falo pra vocês, que a gente se preparando pra um concurso mais difícil, um concurso fim, a gente se prepara para outros concursos, digamos assim, intermediários, como polícias penais, PM, civil. Então é o que a gente fala aqui. A primeira dica pra vocês é a seguinte: foque em um concurso de mais alto nível. Aí tu vai falar assim, a tua mente medíocre não te deixa pensar dessa forma. Não, eu vou aceitar isso aqui, que pra mim tá bom. Mano, não pensa dessa forma, não seja medíocre. E não fica pensando assim, esse concurso aqui pra mim já tá bom. Não tenha mente pequena, cara. Pensa alto, pensa grande. Vocês são capazes. Sério, se um monte de pessoa passou já em concursos de altíssimo nível, por que você não é capaz, cara? Não coloca na tua cabeça, se ele conseguiu, por que eu não consigo? E olha a consequência que eu tive ao ser aprovado no concurso da PF e me preparar em alto nível como um concurso da Polícia Federal. Eu passei também na Polícia Rodoviária Federal, depois eu pude escolher. Passei também na Polícia Civil do Distrito Federal, na PM de Santa Catarina, que eu já comentei com vocês, já passei também na Guarda Municipal de Niterói. Concursos esses da área policial, né? Só que eu já tive a nossa mesma metodologia de focar num concurso fim e pausar nos intermediários. Eu também já havia feito isso na minha época de concursos militares. Eu foquei em um concurso muito difícil, como o concurso da Escola Naval, e fui fazendo outros concursos intermediários. Então eu consegui passar nesses concursos, digamos, intermediários. Para mim, não digo para você, mas para mim era intermediário, PSEX, na EA eu passei em 9º lugar, inclusive. Isso em 2012. Passei em vários concursos militares e quando eu fui fazer a prova da Escola Naval, cara, eu sentei minha bunda lá no dia da prova da Escola Naval. Eu fiquei ali esperando dar 1 hora de prova para ir embora, porque eu não sabia resolver nenhuma questão. É muito difícil para tu saber o tamanho da dificuldade desse concurso da Escola Naval. E é por isso que eu acho que, inclusive, os concursos militares são mais difíceis do que os concursos da área policial. Embora os concursos da área policial, eles tenham uma porrada de disciplina muito diferente, muito complexas, né? A profundidade em cada uma dessas disciplinas é um pouco mais de boa em relação aos concursos militares. Então foi essa forma que é a dica que a gente dá para vocês aqui, que é focar num concurso mais difícil e fazendo os concursos intermediários, que aparece que a gente chama de concursos de oportunidade, é o concurso escada, no qual você vai poder melhorar a tua vida já de agora. Assim como eu errei para estudar para PRF, comecei a estudar para PRF faltando 3 meses para a prova, perdi tempo ali, 1 mês e meio mais ou menos, estudando a melhor técnica de estudo, e fui estudar efetivamente para PRF, faltando um pouco mais de 1 mês para a prova. Obviamente eu não fui aprovado. Então eu vou contar aqui para vocês alguns erros que os concurseiros cometem, cara. E são erros assim muito recorrentes. O erro número 1 é justamente esse: estudar somente quando o edital sai. Porque é exatamente o que eu falei anteriormente aqui no vídeo, que você tem que criar uma base em pré-edital, seria o melhor dos mundos, e depois você dá um sprint final, tá, num pós-edital. Não que você não consiga passar num pós-edital, mas eu acho muito difícil. No meu caso, por exemplo, para fazer o marketing clássico da rapaziada, e como eu passei na PRF em 1 semana, é algo que vende talvez,
Mas o que seria mentira e verdade ao mesmo tempo, né? Porque, olha só, eu me preparei para a PF como concurso fim. Eu não foquei em momento nenhum para a PRF. E na última semana, antes da prova da PRF, eu estudei trânsito, Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN, uma semana antes do concurso da Polícia Rodoviária Federal. E eu consegui ser aprovado nesse concurso. Mas eu posso dizer que eu fui aprovado no concurso da PRF em uma semana? É óbvio que não. É óbvio que não. Então não acredita nessa porra desses caras que falam assim, como passar na PRF em um mês, em 2 meses. Não cai nessa ladainha não, cara. Você tem que criar uma base em pré-edital para depois dar um sprint em pós-edital. Então eu já tinha uma base da PRF, eu só não sabia trânsito. Eu já tinha uma base em direito, que eu sou formado em direito, eu já tinha uma base em português, em raciocínio lógico, porque na época eu já fui professor ali em meados de... Porque eu já fui professor de 2015 para cá, para a área militar de português, matemática e física, que me deu uma grande base pro concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então não cai nessa, não. Começa a estudar agora, para ontem. Devagar e sempre, cara. Você tem 2 horas por dia, pelo menos. Não tem desculpa. 1 hora quando você acorda e 1 hora antes de dormir. Pronto, 2 horas por dia, resolvido o teu problema. E mais 1 hora aí, talvez, no teu horário de almoço. Pronto, completou 3 horas por dia. Não é facinho, não é gostoso, porque no teu horário de almoço tu quer descansar, tu quer ver reels no Instagram. É mais legal. Mas você tem que botar na tua cabeça. A prioridade da tua vida é transformar a sua história para sempre, cara. Esse é o momento. O erro número 2 é montagem de caderno de revisão. Vamos lá, rapaziada. Eu não acredito numa metodologia fixa, engessada e correta. Por exemplo, porque são as ondas do momento. Qual é a onda do momento? Já teve a onda do momento de grifo no PDF, você só era aprovado se fizesse grifo no PDF. Depois a segunda onda foi o mapa mental. Você só era aprovado se fizesse o mapa mental. E agora, qual é a grande moda do momento? O flashcard. Todo guru de internet vai falar o que pra você? Você só vai ser aprovado se fizer flashcard. Bom, eu nunca fiz um flashcard. Eu já montei material de revisão. Já montei. Porém, eu não usei, eu não abri aquela merda pra revisar nenhuma vez, cara. Ou seja, eu perdi meu tempo montando aquela porra. Pra que tu vai perder o teu tempo? Na nossa metodologia que eu tô te ensinando aqui nessa aula, é pra você ganhar velocidade, pra bater o teu edital o mais rápido possível, pra ter tempo suficiente de voltar 1, 2, 3 vezes nas lacunas, nos teus pontos de dificuldade que você encontra ali durante o primeiro contato com todo o edital. O erro número 3 é você negligenciar fazer as questões sempre. Cara, vocês vão perceber aqui nessa aula que as questões é a base da nossa metodologia. As questões que vão diagnosticar em qual assunto que você tá ruim, em qual assunto você tá bom. Eu já vou fazer uma revelação aqui na nossa metodologia. As questões, elas servem para sua revisão. A gente apoia aqui revisão por questões. É a forma mais rápida de você estar batendo no seu edital, já através das questões. E agora vamos para o nosso 4º erro, que é achar que tem que se tornar um expert em algum assunto. Como assim? Porque tem aluno, como é que o aluno ele quer estudar? Ele vai ler um parágrafo 2, 3 vezes, assim, na cabeça, assim, eu tenho que decorar isso, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender isso. Não é assim que se estuda, cara. A leitura do teu material tem que ser fluida. Faz de conta que tá lendo um livro de romance. Que lindo, né? Faz de conta que tá lendo um livro de romance. Eu sei que o brasileiro não tem um hábito de leitura, mas a leitura do teu material tem que ser de forma fluida. Vai fluindo. Vamos lá. Eu vou contar aqui para vocês como funciona o processo de aprendizado. O processo de aprendizado, ele tem 3 etapas. A primeira etapa é o entender. A segunda etapa é o aprender. E a terceira etapa é o fixar. Como assim? Por que eu tô falando essa merda? O entender é num primeiro contato com o assunto. Então você só tem que compreender, entender aquele assunto no primeiro contato. Você não tem que ficar foda, expert naquele assunto antes de prosseguir no teu edital, porque isso te atrasa, cara. O nosso foco tem que ser bater o edital o mais rápido possível. Então você vai bater o teu edital, vai ter um primeiro contato com o teu primeiro contato com todo o edital, para depois você voltar nos seus pontos que você deixou pelo caminho, nas suas lacunas, nas suas dificuldades. A nossa preocupação inicial deve ser bater o edital. E depois, na segunda e terceira etapa, você vai aprender através de questões e a terceira etapa, fixar através das revisões. Então, num primeiro contato, basta entender. O nosso 5º erro é você não ter um plano prático, não ter um passo a passo. Por quê? Vamos lá. Eu recebo muita pergunta assim, como é que faz para superar a procrastinação? Como é que eu faço para superar a incerteza? Cara,
a falta de um plano, a falta de uma estratégia, de saber o que fazer todos os dias, faz você procrastinar. Porque quando você já acorda sabendo o que fazer, não, pô, hoje eu tenho que revisar tal coisa, hoje eu tenho que fazer tal questão, hoje eu tenho que fazer o estudo de tal assunto, já vai te dar vontade de estudar durante aquele dia. Então, todo concurseiro precisa ter um plano prático diário, até o dia da tua prova. Seja em pré-edital, seja em pós-edital, seja em reta final, tem que ter um plano prático. Senão você fica perdido sem saber o que fazer diariamente. E já vou adiantar aqui, o nosso 6º erro é o seguinte, já faz parte da nossa metodologia, que é um tipo de questões que daqui a pouco eu vou comentar com vocês que a gente faz aqui. O 6º erro é estudar pelo conhecimento teórico primeiro, antes do que as questões. Como assim? Significa que eu não tenho que estudar primeiro a teoria e depois questão? Tem, e deve fazer isso. Porém, tem um detalhe. A gente tem na nossa metodologia algo chamado variação de estímulos. A gente não aprende só pelo conhecimento teórico, a gente também aprende por questões. Então você vai fazendo ali uma bateria de questões, por exemplo, de direito penal. Você nunca estudou na vida aquele assunto de direito penal. É óbvio que você vai errar muita questão daquele assunto. Mas quando você for conferindo alguns comentários, vai ver 1 comentário, 2, 3 comentários, você já vai aprendendo ali pelos comentários das questões que errar. Quando você for estudar o assunto teórico, esse assunto de forma teórica, você vai aprender com muito mais facilidade, já sabendo o que é importante. Então, sim, a gente tem que estudar pelo conhecimento teórico e depois fazer questões, mas também começar fazendo questões para depois ver o conhecimento teórico, chamado metodologia de variação de estímulos. Na nossa metodologia, a gente tem 4 passos para você chegar expert no seu concurso. Sendo o primeiro, o briefing. E o que é o briefing? O briefing você vai diagnosticar em que momento da preparação você tá. Você pode ser o nível 1, que é o zerado. Quem é o cara zerado? O zerado é aquele cara que nunca estudou para concurso na vida. Ele tá totalmente boiando, sem saber para onde ir, por onde começar, o que ele vai fazer, se precisa comprar material ou não, faz disciplina, não conhece nem o edital do concurso. E o que o zerado ele precisa fazer? Bom, o zerado ele precisa compreender o edital mais recente do concurso. Então, por exemplo, vamos supor que tu está estudando para a Polícia Federal. Você precisa saber as disciplinas que caem na Polícia Federal. Pelo menos ter uma noção de o que é cada disciplina. Por exemplo, português, raciocínio lógico, estatística. Então, já saber identificar ali, caramba, essa disciplina, talvez eu tenha dificuldade. Pô, nessa eu acho que eu vou ter um pouco mais de facilidade. Você precisa saber o teste de aptidão física. Você precisa fazer um TAF, que é o concurso policial. Você precisa correr. Em alguns concursos, como da Polícia Federal, você precisa nadar, você precisa fazer barra, abdominal, flexão. Por quê? Essas instituições não querem qualquer um nelas. Você precisa estar preparado mentalmente, fisicamente e intelectualmente. Não é para qualquer um. E ainda, você precisa ter um bom curso preparatório. Na verdade, o curso preparatório ele é extremamente essencial para aprovação? Não. Eu já conheci pessoas que foram aprovadas sem ter um curso preparatório, só estudando pelo Google, pelo YouTube. E hoje a gente ainda tem a inteligência artificial que pode estar te ajudando. Tudo bem que ainda hoje ela comete alguns erros. Mas assim, um curso preparatório vale a pena o investimento. Ela vai encurtar muito o teu caminho até a tua aprovação. Porque vai ter macete, bizu, alguns cursos vão ter já mapa mental, enfim. Então vale super a pena você investir num curso preparatório para abreviar esse teu caminho, principalmente se você é zerado. E ainda você precisa montar um plano de estudos. Como assim montar um plano de estudos? Você precisa saber o quê? Primeiro, se você é zerado, saiba o plano de estudo básico que a gente recomenda aqui. É o seguinte, é fazer ciclos de disciplinas. Como assim? Você vai escolher 5 disciplinas para estar estudando. Então vamos supor, eu vou escolher português, raciocínio lógico, constitucional, penal e também informática. Tu vai escolher 5 disciplinas. Conforme você terminar uma, você vai acrescentando as outras. Então, por exemplo, vamos supor, você vai estudar a aula 1 da disciplina 1, a aula 1 da disciplina 2, a aula 1 da disciplina 3, a aula 1 da disciplina 4 e assim por diante. Depois a aula 2 da disciplina 1, a aula 2 da disciplina 2, a aula 3 da disciplina 3 e assim por diante. Quando você terminar a primeira disciplina, por exemplo, direito constitucional, você vai acrescentar, por exemplo, contabilidade, se for para a Polícia Federal, no lugar de constitucional e por aí vai. Nesse diagnóstico, você pode também estar se reconhecendo talvez como um aluno iniciante. E não é um cara zerado, é um cara que já estudou um pouco para concurso e já tem ali uma base mínima para concurso. Ele já está começando a fazer questões, mas ele está se sentindo perdido. Ele não sabe
se realmente aquele plano que ele está estudando é o mais correto, se aquela metodologia de revisão é a mais correta, principalmente porque todo dia você é bombardeado na internet com um método diferente. Não, só vai passar com esse método. Aí o cara, caramba, será que eu estou estudando por um método mais correto mesmo? Sabe? Então, esse é o concurseiro iniciante. E o que é o nível 2, o concurseiro iniciante, ele precisa fazer? Ele precisa estudar por questões e fazer simulados. Muita gente negligencia simulado na preparação. Na minha preparação, o simulado ele foi essencial. O simulado é que vai separar o concurseiro amador do concurseiro profissional. Porque o concurseiro amador, NHS, na hora sai. Na hora não sai, você vai se fuder. O concurseiro profissional, ele sabe exatamente cada passo que ele vai dar no dia da prova dele. A ordem de disciplinas que ele vai fazer, se a redação vai antes, no meio ou no final. E os simulados, eles vão minimizar as surpresas no dia da prova. E ainda, o iniciante precisa usar a força do ódio. O que é a força do ódio? É você canalizar esse combustível que está retido em você de ódio pela tua vida atual. Essa tua vida de merda que você está vivendo, que você já não aguenta mais, patrão chato, chefe chato, tua vida de duro, fudido, não consegue ter tempo pra família, não consegue ter dinheiro pra nada, tem que ficar fazendo conta, vai no restaurante, não pode pedir o que quer, tem que ficar vendo ali o valor da conta, fazendo cálculo. Não. Pega todo esse ódio que você tem pela tua vida e canaliza pra te dar resultados o mais rápido possível. Porque com ódio, quando o cara estuda mais ou menos assim, não vai dar certo. Estuda mais ou menos, vai dar errado. Hoje o concurso está muito diferente, está muito profissionalizado. Então, se você é um cara com ódio, você é um cara diferente. E ainda você precisa metrificar os resultados e a sua evolução através dos simulados e com as questões, porque você vai saber ali em qual assunto você está ruim, em qual assunto você está bom, ou então no simulado, aonde você precisa focar mais. E detalhe, tem um macete dos simulados para você evoluir as suas notas nos simulados, o que vai dar, inclusive, a confiança, porque tá tirando, por exemplo, 40 no simulado, depois 50, 60, 70, 80, a tua confiança vai aumentando. Você, caramba, tá dando certo, vai dar certo, sabe? Então essa confiança, ela é essencial, então por isso você precisa metrificar tanto os teus resultados nas questões e nos simulados. E agora a gente vai ter um terceiro nível de concurseiro. Vê se você se identifica. É o concurseiro elite. Quem é esse cara do concurseiro elite? É um cara que já bateu o edital, ou tá perto de bater o edital, mas não consegue subir a nota no simulado de jeito nenhum. Tá estagnado ali nos 60 pontos, mais ou menos, e não consegue subir essa nota dele pra tá alcançando a nota de corte, pra tá ganhando confiança. Ele não consegue subir essa nota no simulado. O que tá faltando pro concurseiro elite? O que o concurseiro elite precisa estar fazendo? Bom, ele precisa bater os assuntos do edital que faltam. Em algumas situações. Por que você não está evoluindo a tua nota nos simulados, por exemplo? Ou você bateu o edital cheio de lacuna, ou você ainda não bateu o edital. Se você ainda não bateu o edital, você precisa bater o edital para estar aumentando a tua nota no simulado. Ou você bateu o edital cheio de lacuna. Para isso, você precisa identificar essa lacuna através da resolução de exercício do próprio simulado, que vai identificar ali, ó. Por exemplo, o simulado está deixando muita questão em branco. Ou você não está se lembrando dos assuntos, realmente de jeito nenhum, ou você ainda não estudou o assunto, não tem a mínima ideia daquilo ali. É óbvio que vai deixar em branco. Ou a tua taxa de erro está muito alta nos simulados. Se a tua taxa de erro está muito alta nos simulados, número 1, você está arriscando muito. Você tem que arriscar menos. Ou número 2, você tem que fazer revisões frequentes desses assuntos que você está errando muito no simulado, como o diagnóstico. Então, fazendo o simulado e a resolução de questões, você vai identificar ali as suas lacunas, qual assunto você está com mais dificuldade, qual disciplina que você está com mais dificuldade, já vai identificar essa lacuna, essa vulnerabilidade para quê? Para aprofundar no conhecimento dessa disciplina, para revisar mais essa disciplina. Por fim, a gente vai ter o quarto e último nível do concurseiro, que é o que eu desejo para todos os nossos alunos, porque eu quero muito aprovado nessa porra. O quarto nível de concurseiro é o concurseiro expert. Que porra é essa de concurseiro expert? É um nome até meio gourmet, né? Mas era como eu me sentia na época da prova. Dos concursos policiais que eu fui aprovado, PF, PRF, PCDF. Eu me considerava um cara expert, porque eu tava voando nos simulados. Na Polícia Federal, por exemplo, eu tava na casa dos 90 pontos. Então, assim, é óbvio que eu cheguei na prova com muita confiança. Como que tu não vai chegar com confiança na prova tirando 90 pontos nos simulados? Para esse nível de concurseiro, são pequenos ajustes que ele precisa fazer, porque é um cara que já tá muito preparado. Então ele precisa se manter nesse nível. Como assim? Porque, por exemplo, vamos supor que para a Polícia Federal em si, eu não tô falando aqui só para a Polícia Federal, mas assim, por ser um
Um concurso como o foco de muitas pessoas, assim como a PRF, eu estou dando como exemplo, mas isso é para qualquer concurso da área policial. A gente está relativamente longe da prova. Então, se um cara está muito bem nos simulados, ele precisa se manter. E isso aí é a grande dificuldade dele. Você pode fazer o quê? Diminuir a tua carga horária de estudo para você não ter estafa mental. Porque numa reta final de prova, tu já tá de saco cheio que não consegue absorver mais nada, cara. Então, pode diminuir um pouco a tua carga horária de estudos e fazer muitas questões e revisões de todos os assuntos do teu edital, principalmente daqueles pontos de lacuna que ainda você tem. E não esqueça de preparar sempre o seu emocional. Só para relembrar, qual é o teu nível que você se identifica hoje? Você é o cara zerado, que não sabe nada, sabe nem por onde ir? Você é um iniciante que já começou, mas está totalmente perdido? Você é elite, que já está quase batendo no teu edital, ou já bateu o seu edital? Ou você é o expert, que é onde a gente deseja estar e se manter até o grande dia da prova? O segundo passo da nossa metodologia é você fazer o filtro de material. O que é filtro de material? Você precisa selecionar os materiais mais eficientes para você chegar mais rápido até a tua aprovação. Então você precisa de um material mais rápido para estar fechando esse edital. Materiais mais curtos, objetivos, porém não pode ser um material que falte informações, cara. Porque o que a gente tem de problema nos cursinhos hoje em dia? Ou o cursinho ter excesso de informações com material grande pra cacete, e você vai demorar uma eternidade, 1 milhão de videoaula, 1 milhão de PDF, página, e porra, é muita informação, fica totalmente uma demora do cacete para conseguir terminar os assuntos, ou ele é muito enxuto, muito objetivo e falta informação. Daí não adianta, pai. Não pode faltar informação no material. Então ele tem que ser objetivo, rápido, direto ao ponto, sem enrolação, bem explicativo, porém sem faltar informação. E assim, já falando de filtro de material, na nossa metodologia você tem que usar prioritariamente os PDFs. Ah, mas eu não consigo estudar por PDF de jeito nenhum, eu só aprendo por videoaula. Você acha que só aprende por videoaula? O verdadeiro estudo é lendo, cara. A tua prova é escrita. Você precisa saber ler, ter o hábito de leitura. Não é Netflix que vai estar lá assim, sentadão e vai estar assistindo algo. Não é assim que funciona. Como que a gente apoia aqui na nossa metodologia é o seguinte: você vai estudar prioritariamente por PDF e naqueles assuntos de forma específica que você não conseguiu entender por PDF, você sim vai migrar para videoaula. Então você vai utilizar sim as videoaulas de um modo pontual. Por exemplo, muita gente tem dificuldade em direito ou muita gente tem dificuldade em exatas. Então nesse caso, você pode estar estudando no caso das exatas, por exemplo, você pode estar estudando pelo PDF, depois pode estar assistindo uma videoaula de resolução de questões, e depois vai praticar muitas questões. Então o que a gente apoia na nossa metodologia? Você vai estudar prioritariamente por PDF, e naqueles assuntos que você tiver de mais dificuldade, aí sim você pode estar assistindo uma videoaula. Por exemplo, muitos alunos têm dificuldade em direito, outros vão ter dificuldade em exatas, então de forma pontual você vai assistir videoaula desses assuntos que você está com dificuldade. Vamos para o nosso terceiro passo da nossa metodologia, que é simplesmente o passo mais importante aqui da nossa aula. Pegue esse conhecimento e guarda no coração. Aqui é os 5 tipos de questões que a gente trabalha na nossa metodologia. Sendo o primeiro tipo de questão, a questão de corpo de aula. O que é questão de corpo de aula? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um PDF nosso. O que é questão de corpo de aula? Essas questões aqui, que vai estar aqui durante a leitura do teu PDF, cara. Ó, tu vai deslizando, vai lendo, vai estudando. Aí apareceu do nada aqui uma questão, né? Aí tu vai descendo, estudando, aí aparece outra questão. Isso aqui são questões de corpo de aula. Elas servem para quê? Para você compreender o assunto na medida em que você está estudando. O nosso segundo tipo de questão são as questões de fixação. O que é a questão de fixação? São aquelas questões que estão lá embaixo do teu PDF, né? Então vai ser aquele tipo de questão que você vai fazer logo após você terminar de estudar aquele assunto. Então, em primeiro lugar, você fez questão de corpo de aula, no qual você vai compreendendo na medida que você estuda. E em segundo lugar, você vai fazer a sua questão de fixação para conferir se realmente você aprendeu aquele assunto. O nosso terceiro tipo de questão são as questões por assunto. Aqui está a alma da nossa metodologia, porque na nossa metodologia a gente faz revisão por questões. E o que seria essa questão por assunto? É aqui que você vai fazer as suas revisões, porque na nossa metodologia a gente diz o quê? Que a melhor forma de você estar fazendo revisão é através de questões. Então, por exemplo, na plataforma de questões, eu vou dar como exemplo aqui o que concurso, mas você pode estar utilizando qualquer plataforma hoje disponível no mercado. Você vai filtrar aqui o quê? Primeiro,
as questões não resolvidas, por questão de comodidade, para não ficar tendo que passar tudo de novo, as questões que tu acertou, que tu errou. Então aqui já vai direto as questões que você ainda não fez. Você vai filtrar a disciplina, você vai filtrar o assunto, a banca, e ainda você vai filtrar aqui, ó, a área policial. E depois tirar questões desatualizadas e anuladas. E beleza. E vai fazer aqui, ó, deu 5 questões desse assunto. Beleza, vai fazer todas as 5, né? Beleza. Depois que você terminar esse teu primeiro filtro, você vai fazer idêntico esse primeiro filtro, porém, ao invés de filtrar não resolvida, você vai filtrar aqui, ó, as questões que você errou. Ou seja, você tá aqui, eu sou de matemática, não errei, ó, beleza, mas assim, vamos supor que apareça 1 ou 2 questões aqui. Você vai fazer aquelas questões que você errou, ou seja, isso aqui é um verdadeiro caderno de erros. Tem pessoas que gostam de montar material de revisão. Não, cara, não monta material de revisão. Filtra aqui, ó, as questões que errei. Aqui você tá fazendo já as questões que errou. Aqui já é o teu caderno de erros. Perfeito? E depois tu vai fazer um terceiro filtro exatamente igual ao primeiro. Então, novamente, aí tu vai botar aqui todas, né? E tu vai fazer esse teu terceiro filtro. E caso necessite de um quarto filtro, aí você vai tirar a área do teu concurso. Ó, você pode estar fazendo essas 4 ordens de filtro aí. Vamos retomar o raciocínio para você entender melhor? Então você vai filtrar a disciplina, o assunto, a área e a banca. E também as questões que você ainda não fez. Vai fazer todo esse primeiro filtro. Depois que tu terminar todas as questões, tu vai para um segundo filtro, que é exatamente igual ao primeiro, porém você vai fazer mais um filtro, que é as questões que errei. Ou seja, você vai estar fazendo o teu caderno de erros. Aí você vai começar a ver suas vulnerabilidades. Porque, por exemplo, vamos supor que você tá fazendo o teu caderno de erros e você erra de novo. Aí tu, cara, eu sou um burro. Como que eu errei essa questão de novo? Então, tá ali, tu já sinalizou que você tem dificuldade e problema naquele assunto de forma específica. Então, você é obrigado a estar retornando ao teu material para estar estudando esse assunto. E depois o terceiro filtro é exatamente igual ao primeiro filtro. Vai refazer todas as questões do primeiro filtro novamente. E caso necessite de um quarto filtro, você vai tirar a área policial ou a área do concurso que você está estudando. E o nosso quarto tipo de questão são as questões mini simuladas, que são as questões por disciplina. Cara, como que é isso? Vamos lá. Seria assim, ó, mini simulado de raciocínio lógico, mini simulado de estatística, mini simulado de informática. Porque aqui você vai fazer como? Como que tu vai fazer o filtro nesses mini simulados que a gente chama de questões por disciplina? São aquelas questões no qual você não vai filtrar o assunto. Você tá vendo aqui que tá esse assunto, diagrama de Venn aqui, filtrado? Você vai tirar o filtro, então tu vai filtrar lá a disciplina. Você não vai filtrar o assunto, você vai filtrar a tua banca e também a área policial. E vai fazer essas questões, ou seja, todos os assuntos dessa disciplina de modo sorteados ali, como vão vir na tua prova. Então, você precisa fazer essas questões que a gente chama de questões de mini simulado, mesmo daqueles assuntos que você ainda não estudou. Ou mesmo daquelas disciplinas que você ainda não estudou, porque aqui entra a variação de estímulos. Aqui você vai estudar por questões de forma invertida. Você começa estudando por questões para depois ir para um estudo teórico. E esse tipo de questões é fundamental na nossa metodologia. Então, o quinto e último tipo de questão, que são os simulados. Como eu já falei anteriormente aqui na aula, eu vou repetir aqui porque esse assunto é bem importante. Os simulados é essencial na tua preparação. Não negligencie simulado, porque o simulado ele simula um ambiente de prova. Qual é a diferença entre o simulado e questão? Na questão, não fica tímido de errar, não fica triste se tá errando. Errar é bom, errar questões é bom, porque você aprende com teus erros, esse é o momento de errar. Porém, nos simulados não, você vai objetivando aumentar cada vez a sua nota no simulado. Os objetivos são diferentes, porque o simulado simula a sua prova, simula o ambiente de prova e minimiza as surpresas no dia da tua prova. E esse quinto tipo de questões, ele é essencial também aqui na nossa metodologia que a gente está passando para vocês. E o quarto passo da matriz NFO é a revarredura. Que porra é essa? A revarredura é você bater o teu edital pela primeira vez. Aí a gente identifica o quê? Aonde que você deixou as tuas lacunas e vulnerabilidades, porque o mais importante é você bater o edital o mais rápido possível, você ter o primeiro contato com todos os assuntos do teu edital o mais rápido possível para fazer a sua revarredura, que é voltar nos pontos de lacuna que você deixou para trás. Como que a gente recomenda aqui? Anota aí.
A gente recomenda que você faça a revarredura daquelas disciplinas que você tá com menos de 80% de aproveitamento. Caralho, eu tô com menos de 80%, é uma porrada de disciplina. Vai voltar em todas elas. De que forma? Se você bateu por videoaula, você volta por PDF. Se você bateu por PDF, você volta por videoaula. Ah, mas não é perda de tempo? Não é perda de tempo. Você vai notar que a tua taxa de acerto fazendo essa forma vai aumentar de forma absurda. Vocês lembram quando eu falei que na nossa metodologia a prioridade é estudo por PDF? Porém, vamos ser sinceros aqui, qual é a melhor forma que você tem para estudar? É os dois. É fazendo PDF e videoaula. Porém, a gente não tem tempo para fazer isso. Então a gente vai estudar prioritariamente pelo estudo que vai te dar a maior robustez possível, que é o estudo por PDF. E depois a gente vai fazer a revarredura por videoaula naqueles assuntos que você está com lacuna, com dificuldade, em baixo índice de acerto, menos de 80% de acerto. E aqui estão os nossos 4 passos da matriz NFO. O briefing, os nossos 5 tipos de questões, a revarredura e também o filtro de material. Essa é a matriz NFO. A metodologia que a gente criou, não por ser perfeita, porque como a gente já fala aqui o tempo inteiro, não existe metodologia perfeita, mais certa do mundo. Então não. Aqui é uma metodologia que é para você chegar ao seu objetivo o mais rápido possível e sem surpresa, sem você ter lacuna nos seus estudos. Porque, por exemplo, montar material de revisão é um bom método? Sim, é um bom método. Porém, muito demorado. Fazer flashcard é um bom método de revisão ativa? Sim, é um bom método. Porém, demora muito fazer flashcard. Como eu falei, eu não montei um flashcard, fui aprovado em um montão de concursos. Então você não precisa. A gente reuniu na matriz a forma mais rápida de você estar revisando e batendo o seu edital, que é através das questões. E por isso, a gente tem uma plataforma que reúne tudo isso que a gente ensinou aqui, toda essa matriz NFO, com um material focado, direto ao ponto, com um acompanhamento individual, com acesso 100% imediato, com a plataforma completa e 100% online, com acompanhamento individual e material completo e aulas ao vivo e ainda 7 dias de garantia. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona a nossa plataforma. Aqui essa aluna aqui nossa, por exemplo, ela bateu 17% do plano e a gente pede para os nossos alunos avisar a gente a cada 25% do plano batido. Para quê? Para a gente abrir o seu plano, olhar se está tudo certo, onde que você está ruim, onde que você está bom, para poder fazer algum ajuste ou alguma mudança, caso necessário. A gente vê aqui a taxa de acerto, quantas horas ela estuda, enfim, e aqui a gente consegue fazer a análise de desempenho dessa aluna, quantas questões ela fez, quantas errou, e a gente vai vendo toda a evolução, aqui é o ranking da galera, qual assunto que ela tá mal, qual assunto que ela tá boa, para poder a gente fazer um estudo mais direcionado possível em cima das lacunas dessa aluna. A gente consegue ainda ver o progresso do plano, o que ela já estudou, o que ainda falta ela estudar. A gente ainda tem vários gráficos na plataforma que pode estar auxiliando vocês no estudo de vocês. O mais importante é que os alunos, eles conseguem já ter a meta diária, eles já acordam sabendo o que fazer. Então aqui é um mini simulado, aqui é uma meta de revisão, que ela já marcou como concluído, aqui é uma meta de estudo, aqui é uma meta de exercício, e aqui é uma meta de técnicas de estudo. Ou seja, nossos alunos, eles só sentam e cumprem o que a gente manda. É só sentar e confiar no trabalho, porque eles já vão ter o curso completo. Aqui, o curso completo, é só clicar e abrir o material e abrir o PDF. Já vai ter a meta de questões no qual você vai clicar e já está com tudo filtrado na plataforma de questões. Além disso, você vai ter acesso a simulados, correção de redação e preparação para o TAF. Dá uma lida aqui na nossa página aqui para tirar qualquer dúvida e ainda a gente tem um contato do nosso suporte. Tem um WhatsApp flutuando aqui, clica aqui no WhatsApp e conversa com a nossa equipe. Eles vão estar prontos para responder qualquer dúvida. Assim, a gente te convida para se tornar parte do time NFO, uma mentoria que é conhecida não por ser genérica, mas por ser uma mentoria individual que dá total atenção ao aluno. Aqui não é aquelas mentorias genéricas com metas prontas e padronizadas. Aqui é uma mentoria individual e personalizada para cada um dos nossos alunos. E também não somos uma mentoria que é um verdadeiro curso de como estudar. Não, aqui você vai ter um acompanhamento completo e diário. Estamos do teu lado todos os dias. Somos sócios na sua preparação até a sua aprovação. E a gente fica extremamente feliz com os resultados que os nossos alunos estão tendo. Por exemplo, o aluno Caio, ele tá voando, cara. Ele entrou na mentoria fazendo 52 pontos, uma nota bem baixa, né? E agora ele tá fazendo ali na casa dos 80 pontos, 83 pontos. E a gente tá ajudando ele ali a aumentar e subir para casa dos 90 pontos. Espero que essa aula tenha ajudado vocês
E se você tiver qualquer outra dúvida, pode me mandar mensagem aqui no direct, me seguir no Instagram, que a gente vive falando de concurso, dando dica, macete, bizu. Valeu, brigadão.